E aí você, olha só, bem que eu falei, olha sobre a tabela periódica parte um que vocês acabaram de ver. E aí agora nós vamos fazer aquela revisão, tá bom? Para com certeza você fazer uma boa atividade de sala. Vamos lá na revisão então? Olha só, aqui exatamente revisão de conteúdo. E o que é que nós vimos? Estrutura da tabela periódica atual, onde nós vimos que na tabela os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico, hein? Quando falar em número atômico, então nós abordamos a letra Z, porque P é prótons, N é nêutrons, E é elétrons, mas E significa número atômico, aquele número que identifica os elementos químicos, né? E que é igual geralmente ao número de prótons. Portanto, em uma tabela periódica, você pode conferir, meu caro aluno, existem 7 linhas horizontais, que essas linhas horizontais é o que nós chamamos de períodos. Por isso que chamamos de tabela periódica, porque os elementos químicos eles estão organizados na ordem crescente dos números atômicos, na sequência dos períodos. Portanto, são 7 linhas, são 7 períodos, não é isso? Eles estão organizados, os elementos químicos, nas 7 linhas horizontais. Os períodos indicam a quantidade de orbitais eletrônicos que são preenchidos em cada átomo dos elementos químicos. Exatamente porque a tabela periódica, conforme eu falei para vocês, é como se fosse uma prateleira de supermercados. Os elementos químicos que têm propriedades semelhantes estão, digamos, numa mesma família, ok? E assim como no supermercado, material de limpeza, cereais, enfim. Então, geralmente, para que possa identificar cada elemento químico com mais facilidade. Com relação às famílias, que nós chamamos de grupo, então, corresponde às colunas verticais. E os elementos químicos são organizados em 18 linhas verticais. E essas 18 linhas verticais nós chamamos de família. E vocês viram que essas famílias contemplam o grupo A e o grupo B, que são os elementos representativos e os elementos de transição. Portanto, os elementos de um mesmo grupo, o que acontece com eles? Possuem a mesma quantidade de elétrons no último orbital eletrônico. E, em razão disso, suas propriedades são semelhantes. Isto é, se você fizer a distribuição eletrônica de um elemento químico, todos os elementos químicos de uma família, eles vão ter, na última camada, o mesmo número de elétrons. Assim como que estão no mesmo período, tem o mesmo número de camadas eletrônicas, hein? Não esqueçam. E assim sendo, as propriedades químicas dependem do número de elétrons na camada de valência, quer dizer, na última camada de um átomo, quando ele está no seu estado fundamental, tá? Os elementos de transição, que são aqueles do grupo B, nós vimos que são os elementos que estão lá nos grupos 3 a 12, aqueles que exatamente em que o elétron mais energético em um subnível D está incompleto, ou seja, apresentando a configuração eletrônica Ns2, N-1, D, que vai de 1 a 8. Não vai de 9 a 10, geralmente de 1 a 8. Com relação aos elementos de transição interna, nós temos os lantanídeos e actinídeos. Exatamente, que são aqueles que apresentam o elétron mais energético no subnível F, incompleto, ou seja, que apresenta a configuração eletrônica terminando em Ns2, N-2, F. Resultado, os elementos de transição externa terminam no subnível D, os elementos de transição interna terminam no subnível F, e os representativos em S
B, ok? Então, agora, com essa revisão que fizemos para você, desejamos boa sorte na sua atividade de sala. Ó, se ligue porque voltaremos para fazer os comentários, tá joia? Ó, conforme falei lá na revisão desta aula, nós iríamos agora, após você resolver as questões de atividade de sala, comentar cada questão. Vamos lá então? Se liga aí na primeira questão da sua atividade de sala. Diz o seguinte: com relação à classificação periódica moderna dos elementos químicos, identifique a afirmação verdadeira. Letra A. Em uma família, os elementos químicos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada? Olha aí. Na letra B. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas? Letra C. Em uma família, os elementos químicos apresentam propriedades químicas bem diferentes, bem distintas? Na letra D, em um período, os elementos químicos apresentam propriedades químicas semelhantes? E na letra E, todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica. E aí, meu caro aluno, você lembra, na revisão, o que nós falamos, o que eu abordei com muita clareza? Que em uma família, os elementos químicos, o quê? Apresenta o mesmo número de elétrons na última camada. Sendo assim, olha só, é exatamente a alternativa letra A, onde está a resposta correta. Na letra B, na tabela periódica, os elementos estão colocados em ordem decrescente de massas atômicas? Não, porque vocês viram que os elementos eles estão organizados em ordem crescente dos seus números atômicos. Se em uma família os elementos apresentam propriedades diferentes, não, eles apresentam propriedades iguais, apresentam as mesmas semelhantes propriedades. D, em um período os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes? Não. Propriedades semelhantes apresentam nas famílias. E todos os elementos representativos pertencem ao grupo B da tabela periódica? Não. Pertence ao grupo A da tabela periódica. Vamos agora no comentário? Sim. A alternativa correta foi a letra A. Por quê? Nós dizemos que os elementos químicos de um mesmo grupo ou família possuem a mesma quantidade de elétrons no último orbital. Em razão disso, suas propriedades, elas são semelhantes. Então, esperando ter colaborado com o seu aprendizado, meu caro aluno, então eis aí o comentário da primeira questão. Vamos agora para a segunda questão da atividade de sala, né? Termômetro é um medidor de pressão com mercúrio que não podem ser vendidos. Desde o 1º de janeiro de 2019, está proibido em todo o país a fabricação, a importação e a comercialização de termômetro e de esfigmômetro, aparelhos para verificar a pressão arterial que utilizam mercúrio para diagnosticar febre ou hipertensão, respectivamente. Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que a determinação cumpre o compromisso assumido
pelo Brasil na Convenção de Minamata, que debateu os riscos do uso do mercúrio para a saúde pública e para o meio ambiente. Então vamos ver agora. Sendo assim, a respeito do mercúrio, conclui-se que, olha aí, o símbolo do mercúrio é Hg, número atômico 80, massa atômica 200. E aí? Letra A. O mercúrio está localizado no quinto período da tabela periódica. Letra B. Está localizado no sexto período da tabela periódica. Letra C. Apresenta número de massa igual a 80. Letra D. Apresenta número atômico igual a 200. Letra E. A temperatura ambiente, quer dizer, na temperatura ambiente, o mercúrio está no estado sólido. Você que acabou de realizar a sua atividade de sala, nesta segunda questão, de acordo com o que você aprendeu na aula sobre tabela periódica. Qual a resposta exatamente correta, meu caro aluno? Olha aí. Então vamos para ela. Se você assinalou que a resposta correta é a letra B, os meus parabéns para você e para todos que acertaram essa questão. Porque, na realidade, o mercúrio, que tem número atômico, hein? Número de prótons, 80. Ele não está localizado no quinto período da tabela periódica. A letra C, que diz que apresenta massa igual a 80, não. Apresenta número de prótons ou número atômico igual a 80. Letra D, apresenta número atômico igual a 200? Não, 200 significa a massa atômica do mercúrio. E na letra E, que a temperatura ambiente, o mercúrio está no estado sólido, errado. Por quê? O mercúrio é o único metal que na temperatura ambiente encontra-se no estado líquido. Por isso que ele era utilizado nos aparelhos de medir pressão, eles eram utilizados nos termômetros, que são exatamente os aparelhos indicados para medir temperatura. Já viu aí? Então, eu sempre falo para vocês, meus alunos, leiam com muita atenção o enunciado da questão, reflita sobre o conteúdo que você aprendeu, para poder você partir para a atividade e escolher a resposta correta. Tá joia? E aí aqui no comentário, exatamente o seguinte. A alternativa correta é a letra B. Existem duas maneiras de chegar à resposta certa. Primeiro, observar na tabela periódica a posição do elemento mercúrio. E você está vendo o elemento mercúrio exatamente aqui, ó. O número que está acima é exatamente o número atômico. E você observe que no mesmo período, nas linhas horizontais, os elementos estão dispostos na ordem crescente dos seus números atômicos. Se você for verificar o período, olha aqui, o primeiro período é o que está o hidrogênio, o segundo o lítio, o terceiro o sódio, o quarto o potássio, a partir do potássio o 5 o rubídio, e a partir do césio, nesse mesmo período, nessa mesma linha horizontal, você localiza o elemento mercúrio, não é isso? O segundo passo é você fazendo a distribuição eletrônica do mercúrio, tá legal? E aí você chega à conclusão de que realmente o mercúrio está localizado no sexto período da tabela periódica. Sendo assim, ó, parabéns para todos que acertaram. Os que não acertaram, valeu aqui o aprendizado. Mas eu convido você ainda para partirmos para o comentário da terceira questão, tá bom? E aqui, se ligue no Enem, porque o enunciado diz o seguinte. Observe a posição do elemento químico ródio, cujo símbolo RH. Então, tá vendo aí?
uma tabela periódica, os elementos químicos, tá certo? Conforme você já aprendeu, já sabe onde estão os elementos representativos, os elementos de transição interna e externa. Agora vamos para o que diz a questão. O elemento químico é o ródio, hein? E assim sendo, a respeito do ródio, conclui-se que ele é um elemento ametálico, quer dizer, não é metal, é uma substância líquida quando está na temperatura ambiente. Letra C, possui número atômico maior que o do carbono, do cobalto. D, é uma substância má condutora de eletricidade, quer dizer, não conduz corrente elétrica. Ou letra E, apresenta propriedades químicas semelhantes ao estrôncio. Então, olha aqui, vamos observar onde é. Você tem aqui o ródio, né? E você tem o que? Olha, se você observar, no mesmo período você tem o estrôncio. Então, estrôncio e ródio, eles estão no mesmo período da tabela periódica, ou seja, estão lá no 5º período da tabela periódica, não é isso? Então, a respeito do ródio, conclui-se que possui número atômico maior do que o cobalto. E aí vamos olhar onde é que está o... Então, vocês podem observar, o cobalto está aqui, ó, no 4º período. Então, o ródio está no 5º período. Então, como o número atômico cresce, na ordem crescente dos números atômicos é que os elementos químicos estão distribuídos, portanto, essa é a verdadeira resposta, que realmente o ródio tem número atômico maior que o cobalto. Vamos aos comentários? É que o ródio está localizado abaixo do cobalto, conforme vocês viram. E na tabela periódica, sendo assim, ele apresenta um número atômico muito maior, uma vez que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de números atômicos, não é isso? Então, olha aí, meu caro aluno, você viu agora, nesta aula, sobre a organização dos elementos químicos na tabela periódica. Então, você viu que, apesar de existir 2 linhas horizontais à parte da tabela, mas aqueles ali são os elementos internos, lantanídeo e actinídeo, que um está no 6º período, outro no 7º. Porém, eles são internos porque ele ocupa espaço, tá, naqueles elementos de transição. E, além do mais, eles, quando faz a configuração, a distribuição, eles terminam no subnível F. Os demais elementos de transição, que são chamados de transição externa, então, o último subnível é o subnível D, tá bom? E os elétrons vão de D1 a 8. Com relação à organização no geral, então não pode esquecer que são exatamente 7 períodos que existem os elementos na tabela periódica. Lembrando que cada período corresponde a um nível ou uma camada eletrônica. K, L, M, N, O, P e Q. Tudo bem? Já com relação às famílias, que são as colunas verticais, são em número de 18. Assim como todos os elementos que estão numa mesma família apresentam o mesmo número de elétrons na última camada ou nível, todos os elementos que estão no mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas. Obrigado por ter participado desta aula e fique ligado porque teremos mais aula pela frente. Valeu?